Foi. Então, bom dia a todos. Meu nome é Cristiane e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a internet das coisas e a parte de segurança dentro da internet das coisas, tá? Eu sou professora no Instituto Federal aqui de Lusiânia, participo de alguns grupos de robótica, sou formada em engenharia elétrica e fiz telecomunicações. No meu trabalho de mestrado, eu trabalhei com transferência de dados via rede elétrica. E aí, ultimamente, com o avanço aí da internet das coisas, eu comecei a tentar também, né, levar essa parte da internet das coisas e associar também com a transferência de dados via rede elétrica. E aí, então, para vocês, vou mostrar primeiro um pouco assim, sobre alguns conceitos sobre internet das coisas, o que é isso, o que é o movimento maker e a parte de internet das coisas, né, de verdade. Alguém aqui lembra qual foi o primeiro computador que teve na vida? Vocês lembram do computador que vocês já tiveram? O meu computador, quando eu ganhei o meu computador quando eu fiz 15 anos. Eu tinha uma opção de escolher uma festa de 15 anos ou um computador. Assim, uma grande escolha, né? Como a vida é feita de escolhas, eu escolhi o computador. E eu acho que foi a melhor opção. Alguém aqui lembra do primeiro celular que teve? O meu primeiro celular, ele era um celular Ericsson. E aí esse celular, ele era tão legal que ele não enviava mensagem, não enviava SMS, você só recebia. E assim, você recebia um SMS, não tinha como você saber de quem era aquele SMS, a não ser que a pessoa assinasse o SMS. Porque ele não fazia associação com a agenda de telefone, tá? E o primeiro smartphone? E aqui lembra qual foi o primeiro smartphone que teve? Meu primeiro smartphone, ele foi um smartphone da Nokia, e eu tive assim, muito apego àquele smartphone. Quando começaram a mudança, assim, o pessoal começou a adotar o Android, eu me recusava a ter um Android, porque eu achava que o Symbian, que a Nokia era o melhor sistema do universo. Hoje eu uso o iPhone e não troco o iPhone pelo Android. Eu até tento mexer no Android, mas eu não consigo. Apanho pra caramba. Hoje a gente tem computador em lugar que antigamente era assim, meio que sonho. Nossa, como é que eu vou ter algo conectado à internet junto à minha TV, meu carro? Isso aí praticamente era filme de ficção científica. Mas se a gente for parar para pensar, esse desenho, por exemplo, os Jetsons, alguém que já assistiu esse desenho? Sim, para mim é o melhor desenho, para mim é um dos melhores desenhos. E apesar de ser um desenho, né, uma animação antiga, ele já dava para a gente visões do que nós teríamos no mundo atual, né? Então, o pessoal já usava robô como sendo empregada doméstica, você já fazia videoconferência, você usava relógios inteligentes. A única coisa que você não usa ainda é o carro, tá? Você ainda não, a gente ainda não tem um carro que voa, tá? Para utilização no geral, está em fase de teste, inclusive na China, então o pessoal está testando bastante por lá. Outra coisa, Star Trek. Star Trek também é incrível. A maioria dos dispositivos que mostravam na série, isso assim lá na década de 60, a gente demorou um certo tempo, mas a gente também tem esse tipo de comunicação, né? Então, os celulares, eles já mostravam algo do tipo que seria o celular, né? Algo do tipo que seria um iPad e a parte de videoconferência, tá? E aí, alguns estudiosos, né, dizem que, por exemplo, segundo o diretor de engenharia do Google, ele fala que em 2025 a gente vai ter exoesqueleto, o carro ele não vai precisar mais assim, que a gente dirija o carro, ele já vai conseguir dirigir sozinho, a gente vai ter realmente robôs cuidando, né, da limpeza, cuidando do preparo da casa e cada vez mais o papel, né, a gente não vai mais escrever, a gente vai utilizar dispositivos eletrônicos para fazer, né, a comunicação.
E aí algumas profissões podem serem deixadas de lado. Ah, por quê? Porque você pode automatizar isso tudo com computação, tudo com dispositivo eletroeletrônico. Ah? Quando a gente fala em termos de internet das coisas, a gente tem uma série de movimentos, uma série de dispositivos, uma série de placas, né, de circuito que a gente pode utilizar para a criação de projetos, né, de internet das coisas. Uma das placas aí bastante conhecidas para esse movimento, para estudo, né, de internet das coisas, é o próprio Arduino. O Arduino ele tem uma série de placas que, dependendo da sua, do seu objetivo, né, você tem uma placa específica. Então, você pode utilizar o Arduino ou você pode criar a sua placa Arduino. Faça você mesmo, tá? A Intel, por exemplo, ela tem uma plataforma desenvolvida totalmente para a internet das coisas. Então, aí você tem a placa Galileu, você tem a placa Edison, que são voltadas também para a parte de internet das coisas. Mas, para mim, uma das placas que mais revolucionaram assim, nos últimos tempos é essa aqui, a Node MCU, né? O ESP8266. Porque ele é um chip que ele já vem com Wi-Fi integrado. Porque se você for usar o Arduino puro, eu estou usando a placa Arduino Uno, você vai ter que colocar uma série de shields, né, para poder fazer o que você está tentando, o que você estiver, né, tentando projetar. Mas, na Node, você já tem um chip integrado de Wi-Fi. Você não precisa colocar, inserir, né, algo, né, para conectividade. Ela já vem com uma placa com conectividade. E o melhor dessa placa é o preço. Essa placa ela custa $5. A Arduino aqui no Brasil a gente compra em torno de R$100. Se você for fazer a sua placa Arduino, você vai gastar aí uns R$50. Se você for comprar a Node, você vai pagar $5. Tá? E algumas empresas no Brasil já vendem a Node e você consegue comprar também por em torno de R$50 a placa, tá? Com o Wi-Fi já integrado. Tá? Então, ela também é compatível com o Arduino, você consegue utilizar a programação que você faz no Arduino nela, tá? E a principal característica mesmo é o baixo custo com a integração do Wi-Fi. Então, para a internet das coisas, isso aqui é uma maravilha. E ela é uma placa pequena. Ela é uma placa assim, bem menor que a placa do Arduino. Tá? Mas a gente também tem uma série de outras placas. Por exemplo, a Raspberry Pi também é uma placa que você pode utilizar para a internet das coisas. Você pode... então, aqui você consegue, né, dependendo do seu projeto, utilizar uma série de placas, né, para a criação do projeto. Mas o que é a internet das coisas? O termo, assim, a ideia de internet começou lá por volta da década de 90. Aí, em 1991, a gente começou com a popularização dos protocolos, né, dos protocolos TCP/IP. Tá? E aí, com isso, a gente tem a internet como a gente conhece hoje. No Brasil, lá por volta de 95, é que o pessoal começou a adotar, né? Começou a utilizar assim, bastante a internet como a gente conhece hoje. Tá? Internet das coisas, o termo, ele surgiu lá por volta de 1999. Tá? E a parte de internet das coisas, ela surgiu com sensores. Tá? O pessoal imagina só, você tem um supermercado, você tem uma loja, você precisa controlar o estoque dos produtos. Ah, como é que você vai fazer isso? Com sensores. Ah? Então, quando a gente fala em termos de internet das coisas, coisa é realmente qualquer coisa, qualquer objeto físico que você consegue, né, associar um endereço IP e conectar ele em rede para enviar e receber dados. Tá? Se alguém aqui for da área de redes, a gente sabe que para a parte de endereçamento, para a internet, você tem o protocolo IP. Só que você tem o protocolo IPv4 e o IPv6. O pessoal viu que o IPv4 já não estava dando conta do recado, já não estava adiantando. Então, para a internet das coisas, o pessoal já viu que teria, né, que utilizar um novo tipo de protocolo. Então, o IPv6, ele também é uma tecnologia que você vai utilizar para propagar realmente a utilização
da internet das coisas, porque imagina, na sua residência você vai ter todos os seus objetos conectados em rede. Você monta uma rede com seus dispositivos eletroeletrônicos. Tá? Então, o que é a internet das coisas, né? Sim, essa charge eu achei bem interessante, porque esse sensor ele é um sensor de gás. Ele detecta, é um sensor proprietário que detecta fumaça. Tá? E aí ele recebeu, né, um pop-up falando que... sugerindo, né, assim, ele recebeu aquelas mensagens lá de sugestão, né, para ele comprar um extintor de incêndio, porque provavelmente alguma coisa está queimando, né? Uma coisa deu ruim. Quando a gente fala em termos de internet das coisas, tem também a Internet of Everything, porque assim, você pode colocar qualquer coisa, assim, qualquer tipo de objeto, tudo dentro, né, da internet, tudo conectado. Então, para que você tenha a IoE, você precisa do quê? Você precisa de pessoas, você precisa de um processo, você precisa dos dados, né, que serão gerados, e também precisa das coisas. O que é que você vai conectar? Você vai conectar carros, você vai conectar pessoas, você vai conectar ônibus, estações. O que você vai conectar, né? Então, você começa a querer conectar tudo em rede. Então, a partir de sensores. A maioria de vocês provavelmente deve ter celular. Então, o celular é básico. Todo mundo tem celular. E assim, o próprio celular ele tem um mecanismo que você gera informações sobre o seu cotidiano. Você tem algumas ferramentas, por exemplo, ferramentas para aqueles que gostam de correr ou gostam de andar de bicicleta. Você consegue gerar... você tem lá um GPS que começa a gerar assim, o seu caminho, né? Começa a gravar o seu caminho, e a partir daí mostra quanto tempo você levou para chegar a um determinado local, qual a rota que você poderia ter utilizado para chegar no local mais rápido. Então, você já tem um monte de sensor dentro do bolso. Tá? E esses sensores eles estão conectados através de algum tipo de tecnologia. A maioria das tecnologias que os sensores utilizam é Wi-Fi, o próprio Wi-Fi, o Bluetooth e o NFC. Alguns aparelhos de telefone permitem que você, que tenha tecnologia NFC, permite que você utilize o próprio telefone para fazer compra. Você não precisa mais carregar um cartão de crédito, um cartão de débito. Você pode carregar o seu telefone, e com o seu telefone você faz o pagamento. Eu tenho uma pulseira, inclusive eu comprei na Campus Party de São Paulo, que eu faço minhas compras e eu pago com a pulseira. Então ele lê a minha pulseira, eu não preciso carregar a bolsa. Eu não preciso carregar carteira, principalmente assim, na atual situação que nós vivemos, assim, de questão assim, de perigo. É uma pulseira comum. Quem vê acha assim, não, isso é uma pulseira de plástico. Mas nessa pulseira de plástico tem um sensor com NFC e você consegue fazer pagamento com ela. Tá? Tem também alguns relógios que você consegue também fazer o pagamento, que tem também a tecnologia. Então você faz a carga, você coloca a recarga na pulseira e a partir daí você faz o pagamento com ela. Então, as pessoas elas começam a entrar dentro também do nosso processo, elas começam a fazer parte, né, da nossa comunicação, porque as pessoas é que vão gerar tráfego e esse tráfego é que vai ser processado, né, para gerar algum tipo de resposta. Tá? Então, com relação à internet das coisas, você tem lá o processamento dos computadores, você tem a própria rede, né, dos roteadores, você tem os controladores e você tem o sensor acoplado no dispositivo. E aí, quando eu coloco aqui torradeira, liquidificador, coloco o próprio aspirador, a gente pensa assim, nossa, mas por que isso? Vocês vão ver que as empresas de eletrodomésticos elas estão investindo muito nessa área, em deixar os seus equipamentos domésticos inteligentes, tá? Como eu falei para vocês, tem algumas pulseiras que você pode utilizar para fazer transações seguras. Você faz o pagamento com a pulseira, você não precisa mais ficar carregando dinheiro ou ficar carregando cartões. A própria pulseira ela já é responsável por fazer o pagamento, tá?
No caso dessa que eu tenho, você tem uma quantidade em dinheiro que você pode pagar sem senha. Você só encosta e faz o pagamento. Até R$50 você só encosta a pulseira. Acima de R$50 ela exige senha. Tá? E também você consegue bloquear Você bloqueia a pulseira, em caso de roubo, você consegue bloquear o aplicativo pelo próprio celular. Tá? Você bloqueia a pulseira pelo próprio celular. Tá? E aí a gente tem também os carros inteligentes. Imagina só, você não precisar de chave, você não precisar de nada para poder conectar o seu carro. Eu sou uma pessoa que eu só não perco a minha cabeça porque ela fica grudada no meu corpo. Eu tenho uma facilidade muito grande de perder as coisas, principalmente chaves. Tá? Os meninos aqui, a gente participou de uma competição, eu sumi a chave do carro. Sim, eu não sabia onde eu tinha colocado a chave do meu carro. Então, isso aqui é bem interessante. Imagina, você utilizar a inteligência, utilizar a rede para monitorar o seu carro, né? Esse tênis inteligente assim, quando você vai andar em um determinado local que você não conhece, você usa o quê? Você usa o GPS. Mas imagina você ficar olhando para o celular num lugar que não é tão, como é que eu vou dizer? Não é tão seguro, você ficar com o seu celular na mão dando bobeira. Não, você não precisa mais disso. Você pode usar um tênis, tá, com Bluetooth, que ele vai vibrando e vai te ajudando, né, a encontrar o seu caminho. Então, o seu próprio tênis faz isso. Eu tenho uma dificuldade de instalação de cabos na minha residência. Não preciso mais instalar cabos, eu posso utilizar uma lâmpada como sendo assim uma forma, né, como sendo um access point, um ponto de acesso dentro da minha residência. É claro assim que nem sempre isso dá muito certo, né? Você está inserindo uma vulnerabilidade na sua rede, a partir do momento em que você não tem nenhum tipo de segurança, né, com relação a própria lâmpada mesmo, tá? Então, inclusive, isso aí foi de 2014, o pessoal desenvolveu lâmpadas inteligentes, mas os hackers eles conseguiam furtar, né, senhas através do Wi-Fi, que era um ponto de acesso à sua rede. A Samsung, sempre inovando, ela criou uma bicicleta, né, inteligente. Aí a sua bicicleta inteligente ela tem Wi-Fi, tem Arduino e tem Bluetooth e alguns lasers, tá? Para você, então, conseguir seguir o seu caminho utilizando a sua bicicleta. É claro que essa bicicleta não é uma bicicleta muito barata, tá? Então, cuidado por onde vocês vão passar com ela. Tá? Aí, imagina só, você, na sua casa, tem uma geladeira e a sua geladeira, ela tem conectividade com a internet. Quando a minha irmã foi casar, a gente procurando, né, os aparelhos, né, procurando assim, os móveis para a residência dela, a gente encontrou numa loja uma geladeira. Essa geladeira ela tem, né, um ponto de internet, tem um ponto de rede. Você consegue, inclusive, programar a sua geladeira para... vamos supor que você vai dar uma festa. E aí você precisa que as bebidas, elas gelem de forma mais rápida. Como é que você vai fazer? Você vai falar para a geladeira, olha, a partir de tal hora, você muda aí a temperatura para gelar mais as bebidas, ao invés de ficar gelando outras coisas. Tá? Então, você consegue fazer isso. Inclusive, tem uma forma de você bloquear o acesso à sua geladeira. Às vezes, assim, você comprou aquele doce, não quer que seu irmão ou sua irmã coma aquele doce. Você bloqueia, você coloca uma senha na sua geladeira, aí a pessoa ela não vai conseguir abrir a sua geladeira. Tá? Fogão. Você tem um fogão inteligente. Não só o fogão, mas também micro-ondas. Tá? Principalmente a Electrolux, a LG e a Samsung, que são grandes empresas de eletrodomésticos que estão voltando para essa área de internet das coisas, para criação de eletrônicos inteligentes. Tá? Mas como é que eu posso monitorar o meu fogão? Às vezes eu posso deixar um determinado alimento
que não, assim, um alimento que não vai perder, né? Claro, para dentro do forno e programa, olha, eu vou chegar em casa em 10 minutos, então já começa a esquentar a comida porque eu vou chegar morto de fome, né? Lavadora de roupa, lavadora de louça também inteligente. Tem uma lavadora que, inclusive, ela te manda uma mensagem avisando para você que a sua roupa ela já está pronta. Você pode retirar ela da lavadora. Entendeu? Já terminei o meu serviço, agora faz aí o que você quiser com a roupa, porque está pronto. Tá? Então, isso também é fantástico, né? É claro que tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, esse vaso, você consegue monitorar a sua saúde através dele. Tá? Ele já faz alguns exames, tá na hora. Então, assim, você está assim, né, meio ruim, né? Aí ele já te mostra, assim, já te faz algumas análises, tá? A partir desse vaso. Porta-retrato IP. Tá? Você consegue parear o porta-retrato com o seu aparelho de celular e a partir do momento em que você queira mostrar essas fotos, você já consegue enviar, né, para o porta-retrato. Né? E aí essas fotos elas vão passando aí pelo porta-retrato. Então, na internet das coisas, imagina, você tem a sua residência e você pode controlar tudo na sua residência. Você controla temperatura, você controla lâmpada, você controla como você vai abrir e fechar uma porta. Então, assim, você controla tudo dentro da sua residência. Você consegue fazer isso. Tá? E você faz isso como? Monitorando tudo através do seu celular. Então, você cria um aplicativo e, a partir do aplicativo, você programa a sua casa. Sua casa ela se torna uma casa inteligente. Um amigo meu, por exemplo, ele tem um aplicativo em que quando ele conecta na Wi-Fi da casa dele, automaticamente as luzes da garagem se acendem e ele consegue destravar o portão, porque ele tinha uma grande dificuldade também em perder chave. Então ele sempre chegava tarde em casa e tinha que acordar a mãe para abrir o portão. E agora ele não tem mais esse problema. Sim. Mas para isso ele tem que ter também bateria no celular. Aí, se ele não tiver bateria, ele consegue aí abrir a casa perfeitamente com o celular. E aí, tem algumas empresas que desenvolvem já soluções para que a sua casa ela seja inteligente. Tá? Essa Ninja Blocks, por exemplo, ela desenvolve produtos para que você consiga controlar geladeira, TV, fogão, lâmpada, todos os dispositivos da sua casa através de blocos. Você compra blocos para criação, blocos que você necessita para automação, né? Você compra e a partir daí você monta a rede da sua casa, mas a sua rede inteligente, não assim a rede de dados, a rede cabeada, a rede Ethernet que a gente está acostumado, ou a rede Wi-Fi que a gente está acostumado. E aí, por exemplo, cada cômodo da casa ele se torna um ponto de acesso, ele se torna uma rede, tá? Ele se torna algo que você consegue controlar. Você cria nós dentro da sua residência, tá? Você vai criando então esses nós e controlando todos eles via aplicativo, via celular. Isso aqui foi um projeto de TCC que eu orientei lá no Instituto Federal, que é um sensor para detecção de gases. Imagina só, você está no laboratório e provavelmente se vazou algum tipo de gás, esse gás ele é nocivo. E o ideal é que você não fique lá, né? Então, esse sensor ele enviava um alerta por e-mail falando qual que era a concentração do gás. Dependendo da concentração do gás, você já fala, ok, não vou nem aparecer lá porque já deu ruim. Né? Então você recebe alerta, né, para monitorar, né, o ambiente, no caso aí, os laboratórios de gases. Tá? E aí ele conseguia capturar gás de cozinha. Tá? É muito comum as pessoas esquecerem o gás, né, o gás aberto, e com isso dá vazamento de gás. E é um gás que ele é altamente inflamável e tóxico. Tá? E aí agora começa a ficar interessante.
A partir de agosto vai entrar a primeira rede de internet das coisas do país. Tá? Então, ela vai cobrir, né, México, Brasil, Colômbia e Argentina. Então, imagina, você ter ao invés de você ter uma rede, né, mundial de computadores, você não vai ter uma rede mundial de computadores, você vai ter uma rede mundial de coisas. Ah, que coisas? Qualquer coisa. Ah, mas você vai ter uma rede, né, especial para isso. Então, isso aí quem está com esse projeto é a WND. Então, a WND ela é uma operadora que está desenvolvendo esse projeto na América Latina para a criação, né, da sua rede de internet das coisas. Tá? E aí a gente também tem a primeira operadora mobile para a internet das coisas. Por que eles criaram isso? Porque a partir do momento... a gente direto vê aquela briga, vou limitar a quantidade de tráfego, não vou limitar a quantidade de tráfego dentro da rede. E aí, por isso, eles falaram assim, não, beleza. Então, vamos montar uma operadora que trabalhe somente para os seus dispositivos. Porque aí você não vai gastar os seus dados, assim, ao invés de você assistir um filme, você teria que estar compartilhando os seus dados, né, com a sua geladeira. Mas para isso não, agora você já tem, né, uma operadora específica para trabalhar com isso. Tá? E aí, alguém aqui já ouviu falar na Alexa? A Alexa, ela como se fosse assim, ele é a assistente, né, da Amazon. Da mesma forma que a gente tem lá a Siri, tem a Cortana, então assim, a gente tem a Alexa. Tá? E a Alexa, ela é considerada a grande rival da Siri. Tá? E aí imagina, você tem lá um dispositivo que é controlado por um programa, né, que é dotado de inteligência artificial. E aí, todos os seus eletroeletrônicos, eles passam a serem, né, monitorados pelo seu assistente virtual. Tá? Então, você começa a controlar a sua residência pelo assistente. Então, você não precisa mais ficar lembrando, eu tenho que ligar a luz. Você já pode programar para que o seu assistente realmente... seja a sua secretária, resolva todas as coisas, assim, relacionadas à sua residência para você. Então, a Alexa, ela vai poder monitorar como é que estão os seus alimentos e, a partir daí, fazer compras para você e entregar na sua residência, e você só precisa, né, de ter alguém para receber os produtos, porque ela mesma vai comprar e fazer, verificar, né, e fazer todo o pedido. Tá? E aí existem várias empresas que também estão adotando a Alexa como sendo assistente virtual. Tá? Essa ferramenta da Amazon permite que você, né, controle, né, que você gerencie todos os seus dispositivos, que é o Echo. Tá? Você consegue pedir para ele monitorar, para ele tocar a sua música favorita, pedir uma pizza, para ele pedir um Uber para você. Então, assim, você consegue fazer uma série de coisas a partir desse dispositivo. E eu não sei se vocês viram, mas teve um caso de uma mulher que ela começou a perguntar para a Alexa algumas coisas. A primeira pergunta que ela fez para a Alexa foi se ela conhecia a NSA. Aí, beleza, a Alexa respondeu para ela o que era a NSA, falou tudo direitinho. E aí ela perguntou se a Alexa ela era controlada pela NSA. A Alexa ela ficou calada, ela ficou muda, ela não falou nada, entendeu? E aí, assim, você pensa, não, deve ter a bateria acabou. Deu ruim. Aí ela perguntou de novo, e aí, Alexa, como é que é, né? E ela voltou a falar, tá? Então, fica a dica. Esse aparelho aqui da Amazon, ele custa em torno de, se não me engano, acho que em torno de $200, tá? Você compra o aparelho, tá? Então, quando a gente fala em termos de segurança da internet das coisas, os principais ataques que a gente tem é ataque relacionado a senha, tá? Então, ataques relacionados à senha são os principais.
Não sei se vocês já ouviram falar, mas teve um grande ataque que o pessoal começou a utilizar TVs inteligentes, Smart TVs, para montar uma grande rede para ataque. Tá? Então, cuidado aí com as TVs inteligentes. Então, assim, existe uma série de dispositivos que você pode ter na sua residência, né? Você pode ter uma babá eletrônica com IP, você pode ter um sistema de segurança doméstica, você pode ter uma cafeteira que você pede para ela, né, fazer o seu café de tempos em tempos. Então, existe uma série de coisas. E a partir do momento que tem uma série de coisas, né, conectadas, você começa a ter uma série de vulnerabilidades. Imagina, eu tenho uma lixeira que é uma lixeira inteligente, eu tenho um robô inteligente, eu tenho tudo inteligente. Mas quando a gente fala em termos de eletroeletrônico, essas empresas, elas são muito boas em criar o aparelho. Por exemplo, existem empresas que são muito boas que a gente já... se você quer comprar uma geladeira, você já sabe qual a marca é melhor. Se você quer comprar uma TV, você já sabe qual marca é melhor. A partir do momento em que você coloca inteligência nesses dispositivos, você não sabe se realmente aquela empresa que antes estava preocupada em somente cozinhar o seu alimento, em somente manter o seu alimento armazenado da maneira adequada, se ele também está preocupado em manter a segurança, a sua segurança, a segurança da sua informação, tá? E aí acaba que você tem uma série de dispositivos que ficam te ouvindo o tempo todo, tá? Então, você tem... E assim, você gera dados o tempo todo. Você está gerando dados. E esses dados, eles estão sendo escutados por alguém, tá? Então, tudo aí começa a se tornar uma vulnerabilidade. Então, aí, ó, nesse site aqui, você consegue ver o vídeo, tá? Então, o pessoal, nesse vídeo... Uma mulher, né, ela pergunta pergunta sobre a NSA e se a Alexa se ela tá trabalhando para a CIA, ela fica calada, ela não responde nada. Tá? Teve um caso interessante que tem algumas palavras em inglês que, se você pronuncia elas de maneira incorreta, acaba levando para um lado totalmente diferente. Tá? E aí a criança, em fase de aprendizado, está lá aprendendo a falar, não sabe falar ainda direito, né? Começou a falar que queria ouvir uma música. E aí falou o nome da música. A Alexa, ela entendeu o comando de voz da maneira errada. E aí começou a recitar para o garoto pornografia. Assim, acontece. Aí ele começou a recitar pornografia. O dispositivo, ele é muito sensível. E aí, teve um programa de TV em que o apresentador, ele mostrou um vídeo de uma criança pedindo para a Alexa comprar para ela uma casa de boneca. E aí todas as pessoas, todos os usuários que tinham o dispositivo em casa, controlado pela Alexa, e que estavam assistindo aquele programa, interpretaram também que aquelas pessoas queriam comprar uma casa de boneca. E aí, então, foram, assim, várias casas de bonecas que foram compradas aí de maneira errada, tá? E aí a gente acha que é só um brinquedo. Teve um caso recente em que autoridades alemãs, elas proibiram uma boneca de ser comercializada no país. Por quê? Porque essa boneca que tinha uma finalidade boa. A finalidade dela era o quê? Era conectar os pais com as crianças, já que o pai, assim, às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro e aí precisa, né, precisa, assim, ter ainda aquele contato com os filhos. E aí, então, a boneca falava com a criança com a voz, né, dos pais. E o olhar da boneca era o olhar, assim, era o que o pai estava assistindo, né? Só que essa informação era armazenada num banco de dados, que era um banco de dados que não tinha tanta segurança. E aí o pessoal começou a acessar esse banco de dados e começou, assim, a espionar as residências a partir dessa boneca, tá?
E não só essa boneca, existem vários dispositivos, vários brinquedos que são conectados à internet que não levam em consideração nenhum tipo de mecanismo de segurança. Eu gosto muito de comprar brinquedo, principalmente quando é brinquedo eletrônico. Eu fui numa loja para comprar um presente para um sobrinho e ele, assim, e olhando assim, os brinquedos, eu vi um carrinho. E esse carrinho ele conectava ao Wi-Fi e eu conseguia ver a câmera pelo celular. Então eu conseguia movimentar o carrinho e via o que o carrinho estava, via, né, no celular o que o carrinho ele conseguia enxergar. Um amigo meu ele conseguiu fazer engenharia reversa e acessar os dados do carrinho. E aí a gente descobriu que o carrinho ele tinha na placa dele um servidor HTTP. E todos os dados, todas as informações, todos os vídeos, eles eram armazenados nesse servidor FTP. FTP não, nesse servidor HTTP. Tá? E aí você, se tiver conectado na rede da pessoa, você consegue, né, acesso ao carrinho, consegue pilotar o carrinho e consegue enxergar, né, o que o carrinho está vendo dentro da residência. É claro que a distância do carrinho era em torno de 50 metros, mas imagina, é uma vulnerabilidade e é um brinquedo, tá? E aí falando assim em termos de brinquedo também, a gente teve um caso aí recente de alguém que gravou alguns dados de uma pessoa do governo com um aparelho com um gravador, né, que custa, sei lá, menos de R$50. Mas ele comprou um vibrador que tem Wi-Fi e o vibrador ele custava R$3.000. Então, assim, a vida é feita de prioridades. E aí tem alguns vibradores, alguns brinquedos, né, eróticos que começaram a monitorar dados dos usuários. E a partir daí, armazenar esses dados e vender para outras empresas. Tá? Tem o caso aí de um carro, né, que o pessoal conseguiu hackear o carro e a partir daí teve controle, teve acesso, conseguiu comandar o carro, tá? E aí nessa tabela aqui, não está dando para ver muito bem, mas, por exemplo, em 2011, você tinha em torno aí de 2 carros que tinham acesso com conectividade à internet. Em 2016, você já passa a ter mais de 100 carros que têm conectividade com a internet. Tá? E aí, assim, tem conectividade na internet, não utilizou nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de mecanismo de segurança, aquilo lá se torna vulnerável, se torna perigoso. Tá? Teve aí um caso também, né, de uma botnet que foi criada, né, com a ajuda de quem? Com a ajuda de Smart TVs e geladeiras que estavam conectadas em rede. Então, peguei todos os meus eletrodomésticos, comecei a invadir, né, criei uma grande rede de dispositivos de internet das coisas para, né, atacar um determinado local. Tá? Isso aí em janeiro de 2014. Em janeiro de 2014, você tem, assim, entre dezembro, né, e janeiro, você teve aí em torno de 100 mil aparelhos, né, que foram capturados, né, que foram meio que sequestrados para fazer algo. Tá? Isso em 2014. Imagina hoje, onde você tem uma quantidade, 3 anos depois, onde você tem uma quantidade muito grande, muito maior de dispositivos que estão conectados. Tá? Teve também assim, um caso famoso, né, dos hackers que invadiram a Smart TV de uma grande marca e o pessoal filmou, né, filmou, né, esses casais, né, fazendo sexo, e a empresa lançou a seguinte nota: não deixe TVs em locais que você deseje privacidade. Tá, assim, eu quero privacidade em toda a minha casa. Assim, é minha casa, é o meu ambiente, eu quero privacidade naquele local. Então, se eu quero privacidade, eu não posso ter TV. Principalmente, eu não posso ter TV inteligente. Tá? Então, essa foi a nota que a empresa divulgou. Babás eletrônicas. O pessoal utilizando as babás eletrônicas para monitoramento das casas. Tá? Você consegue hackear
ar-condicionado e deixar o quarteirão todo sem energia. E por aí vai. Assim, tem uma série de dispositivos que não, assim, você não tem, não implementa nenhum tipo de segurança, ou às vezes não tem nenhum tipo de... Às vezes você deixa na configuração padrão e aí acaba gerando uma vulnerabilidade na sua residência. Tá? Você deixa a sua residência vulnerável. E aí saiu aí esses tempos que o Google, ele criou, né, um botão de desligar, porque se caso der ruim e a Skynet ela for criada, você tem lá um botão para desligar. Não sei se esse botão vai funcionar, mas eles criaram. Tá? Tem um filme, que esse filme ele chama Invasão de Privacidade. Esse vídeo ele retrata muito bem a nossa realidade. Porque nesse vídeo, ele mostra uma casa que ela é totalmente inteligente, você consegue controlar todos os seus equipamentos, todos os seus eletroeletrônicos, você consegue controlar geladeira, você consegue controlar fogão, chuveiro, você consegue controlar uma série de coisas. Tá? E aí, não vou dar spoiler, mas assim, vocês já podem ver que a partir do momento em que você deixou todos esses dispositivos conectados na sua residência, alguém pode estar te monitorando. Alguém pode estar, né, tentando ver o que você está fazendo. Né? E aí, vou abrir para dúvidas, se alguém tiver alguma pergunta. Né? Estou aberta a dúvidas. Quando você fala referente à segurança da internet das coisas, o problema está nas configurações que as pessoas não fazem para ter essa segurança ou só nos dispositivos que as empresas estão fazendo que estão vulneráveis porque eles não pensaram na segurança? As pessoas podem hackear ou querer fazer coisas que não foram feitas para os dispositivos. Um pouco dos dois. A maioria das pessoas, quando compra um dispositivo, às vezes não lê o manual, simplesmente vai lá e instala o dispositivo em casa e deixa todas as configurações padrão. Tá? Teve uma vez que eu viajei para um congresso e assim, estava querendo me conectar à internet e não conseguia conectar à internet. E aí com o sniffer eu vi qual que era o modelo do aparelho. E aí eu digitei lá o endereço, né, padrão de rede lá do equipamento e eu consegui acesso ao roteador. Por quê? O pessoal só simplesmente foi lá, colocou o dispositivo e não fez nenhum tipo de configuração. Porque assim, é legal você ter uma TV que você consegue conectar essa TV à internet e assistir todos os seus filmes online. Isso é legal. Mas será que a pessoa, quando instalou a TV, se preocupou em colocar algum tipo de segurança, em deixar aquela tirar aquela configuração padrão? Quando você coloca lá o seu access point, o seu roteador, será que você deixou a configuração padrão? Ou você fez algum tipo de mecanismo de segurança? Tem muito roteador que você tem senhas padrões e as pessoas deixam desse jeito. Tá? Tem alguns que às vezes a senha não é a senha padrão assim, do dispositivo, mas a senha padrão da operadora. Tem uma operadora, que eu não vou falar o nome, que ela já vem, quando ela instala o modem na sua casa, você tem o nome da sua rede e tem a senha da sua rede pregada no modem. Tá? E aquilo lá é criado através de um padrão, não é aleatório, entendeu? Com relação à empresa, às vezes a empresa pensa assim, não, meu dispositivo está seguro, mas pode ser que alguém, de maneira de maneira acidental, acaba descobrindo uma falha que o projetista ele não observou na projeção do equipamento. Não, assim, às vezes tem uma vulnerabilidade que ele não conseguiu enxergar. Por quê? Às vezes ele estava preocupando somente assim, na criação do dispositivo, em deixar o seu dispositivo inteligente, deixar o seu dispositivo com economia de energia, ter um grande desempenho para realmente
assim, ser um equipamento viável, um equipamento que você queira realmente ter em casa. Então, assim, pode ser os dois lados. Tá? Às vezes a empresa teve a preocupação, mas alguém conseguiu achar uma vulnerabilidade que eles não tiveram, naquele momento eles não conseguiram enxergar. Tá? Oi, bom dia. Bom dia. Então, se tem um equipamento, ele faz a coleta de dados, eu acho que ele automaticamente é vulnerável a ser hackeado. Porém, a coleta de dados se faz importante para os desenvolvedores ver como está sendo a experiência do usuário e poder aprimorar o equipamento. Então, para você, qual é o limite entre coletar esses dados para poder melhorar o produto, mas também manter a segurança do equipamento? Assim, você pode até coletar os dados, mas você não necessariamente precisa deixar esses dados armazenados numa base de dados, num servidor que esteja vulnerável. Assim, no caso dos bonecos, por exemplo, o servidor onde estavam armazenadas as informações, você conseguia acessar ele usando uma senha simples. Então, assim, você pode até coletar os dados, mas também vai da ética de cada um. Porque, às vezes, você, como administrador de rede, você vê muita coisa. Você vê, assim, o que o usuário está pesquisando. E, assim, é meio que antiético você expor esses dados. Tá? Porque, por mais que você esteja utilizando lá o equipamento, você pode até utilizar, mas você não precisa também expor os dados do usuário. Fala assim, não, olha, tá aqui, ó, o que esses usuários eles fazem na frente da TV. Tá? O que esses usuários, qual que é a frequência com que esses usuários utilizam o dispositivo. Você não precisa expor os dados do usuário. Você pode até coletar, sim, porque você precisa melhorar, mas sem expor, né, essas informações. Manter essa informação dentro de um local seguro. Tá? Sem perguntas? Meu tempo acabou, agradeço a todos que participaram aqui da palestra. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui na bancada, vou ficar aqui até o final do evento. Tá? Obrigada. Aqui ó, eu vou disponibilizar os slides, né, no SlideShare. Tá? E qualquer dúvida também, vocês podem me encontrar nesses e-mails.